Olá pessoal, tudo bem? Vocês inscritos no canal? E aí, já orou hoje? Espero que você seja bem-vindo nesse canal. Espero que você continue buscando a Deus, seguindo o mapa que é a palavra que te guia ao caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. A palavra de Deus não é apenas um guia. Ela, além de ser um guia, ela é um mapa que te conduz à salvação. A Bíblia não é um livro interpretativo. A Bíblia é um livro que te guia você ao caminho que você deve trilhar para você alcançar a vida eterna, para que você possa viver num mundo melhor, sem morte, sem dor, sem sofrimento. É por isso que é importante você ler e estudar a Bíblia, né? No tema passado nós falamos sobre o tema dar, né? Como é importante você dar, você ajudar as pessoas, você ser humilde, você aprender, reconhecer que você pertence a um Criador que é bondoso, que estende a mão para você do céu, que não deixou você à mercê desse mundo que está regido pelos seres mal, um mundo onde que não segue as leis do governo de Deus. E hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante também, como todos os temas. Hoje eu vou falar sobre o tema sobre domínio próprio. Como é importante você ter o domínio próprio na sua vida. Como é importante você aprender a ter o domínio próprio. Você aprender se dominar, aprender você se controlar, aprender você ser paciente, aprender você ter, como o tema está falando, domínio próprio, tá? Eu elaborei algumas perguntas, só apenas duas perguntas mesmo sobre domínio próprio, onde o que a Bíblia fala sobre o domínio próprio, tá? Eu vou ler para você as duas perguntas sobre o domínio próprio e você tira suas conclusões na sua casa mesmo, com a sua família, na sua Bíblia, e vê o que a Bíblia fala sobre o domínio próprio, tá? A pergunta para o domínio próprio fala assim: o que é melhor do que o domínio próprio para o cidadão? O que é melhor o domínio próprio para o cidadão? Isso você vai encontrar no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 32. Entendeu? É isso aí. A terceira pergunta, que é a mesma que você vai achar no mesmo versículo, fala assim: o que é melhor que dominar uma cidade? O que é melhor que dominar uma cidade? Aonde você encontra isso, Tom? Onde eu encontro isso na Bíblia? O que é melhor dominar uma cidade? Você vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 32. Você vai achar a resposta para essa pergunta, tá? Sobre domínio próprio. Vamos para a última pergunta do tema domínio próprio, tá? A última pergunta fala assim: qual é a coisa mais difícil de ser controlada? Olha que pergunta interessante. Qual é a coisa mais difícil de ser controlada, na sua opinião? O que você acha? Qual é a coisa mais difícil de ser dominada, na minha opinião? O que eu acho? Mas a Bíblia tem a resposta para essa pergunta. O que a Bíblia fala, o que é mais difícil de nós, ser humano, dominar? Vamos ver o que a Bíblia fala, o que é mais difícil de dominar? Vou te passar para você o capítulo e o versículo que a Bíblia fala o que é mais difícil de dominar, tá? Vou falar aqui para você, tô com a minha Bíblia na mão, tá? Sempre examinando o mapa, porque você será julgado a ter nela a vida eterna. Então, o que é difícil de ser dominado, de ser controlado, tá? Ambas palavras são parecidas. Você vai lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 18. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 18. Quando eu falo capítulo, é sempre o número grandão da Bíblia. Quando eu falo versículo, é sempre o número pequenininho. Se você tem dificuldade de você achar os livros da Bíblia, você fecha a sua Bíblia. Na primeira, segunda página tem um índice lá com todos os livros da Bíblia. E lá tem a página. Aí quando eu falo o livro Provérbios, quando eu falo o livro Tiago, aí você vai lá na página onde está escrito o livro Provérbios e Tiago, e eu te falo o capítulo sempre número grande e o versículo sempre número pequeno. Então, as duas perguntas que eu fiz para você sobre domínio próprio, você vai encontrar no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 32, e no livro de Tiago, no capítulo 3, e o versículo... Tiago, capítulo 3, do versículo 2 ao 10. Tiago, capítulo 3, do versículo 2 ao 10. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. Qual é a coisa mais difícil de ser controlada hoje na humanidade? Qual é a coisa mais difícil de ser controlada? O que você acha?
vai lá e vê o que a Bíblia fala. Não dou minha opinião aqui, porque meu canal não dou opinião própria, não dou minha visão. Eu apenas dou o texto para que você verifique na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família. Então você vai lá no livro de Tiago, no capítulo 3, de 2 ao 10, e vê qual é a coisa mais difícil de ser controlada hoje pela humanidade e por você mesmo, tá bom? E a segunda pergunta aqui fala assim: o que é melhor? O que é melhor dominar ou dominar uma cidade? A Bíblia fala isso. Você vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 32, tá bom? Que Deus te abençoe. Esse foi o tema sobre domínio próprio. Medite nos textos que eu te passei, tá? No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32 e Tiago 3, de 2 a 10, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Se inscreva nesse canal, deixe seu like para que mais pessoas possam compreender e entender mais sobre os temas da Bíblia. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia, a palavra de Deus, a boca de Deus, terá coragem de te responder, tá? Nem só do seu dinheiro viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Esse é meu desejo. Amém.